de João, capítulo 2. Queria ler um texto que você nunca leu na vida. Brincadeira. Você já deve ter lido desde o dia que você converteu. É o primeiro sinal de Jesus, o primeiro milagre que ele operou. Foi um casamento. Casamento de Caná. Você vê como Jesus valoriza a família, né? Ele poderia ter escolhido o templo para realizar o primeiro milagre, daria mais visibilidade, mas ele não fez. Ele poderia ter escolhido um lugar mais, um mercado central de Jerusalém, daria uma visibilidade incrível. Ele não fez. Ele fez num casamento. Certamente um número certo de convidados. Aquele milagre ali ficou entre aqueles poucos, e foi poucos, você vai ver que nenhum mestre-sala soube do que aconteceu. Mas Jesus aqui mostra que ele valoriza a família, é interessante isso. Mas eu queria ler com vocês, capítulo 2 de João, verso de número 1. Essa eu não conheço, não. Você ensina para a gente. Depois você me lembra. Vamos lá? Capítulo 2 de João. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada uma cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa, ou ao mestre-sala. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa, ou o mestre-sala, provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que o haviam tirado a água soubessem. Então chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos por um instante. Aleluia, Senhor. Deus bendito e todo-poderoso, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de lermos esta palavra de vida, esta palavra que em nós gera fé, essa palavra que nos dá aprendizado, instruções. Senhor, nessa noite, abre os nossos olhos. Senhor Jesus, de acordo com a necessidade de cada um que está aqui, fale-nos ao coração. Meu Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor é aquele que fala à igreja. Eu te peço que nessa noite, por meio da sua palavra, da sua espada, o Senhor venha manuseá-la, de forma a cortar imperfeições, reparar estas, desfazer, Senhor, tudo aquilo que não vem de ti. Fale conosco nessa noite, Espírito Santo da verdade. Nós assim oramos nesse momento, crendo que a nossa fé está sendo submetida a uma ativação nessa noite, que os nossos olhos estão abertos para contemplar esta verdade. É o que nós oramos, Senhor, e por isso te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, 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 irmãos? Então, como eu disse, irmãos, um texto que todos nós conhecemos, todos nós já lemos, já ouvimos muitas e muitas pregações sobre esse texto, mas eu gostaria hoje, queridos, de trazer uma análise desse texto, em 4 perspectivas. Você vai ver aqui que era um evento comum, mas existiam grupos de pessoas aqui com necessidades e também com reações
diferentes, distintas. E eu queria assim pensar com você cada um desses grupos. São 4 que eu alistei aqui. Eu não coloquei Jesus, mas ele fica o mais evidente de todos eles. Mas eu queria pensar com vocês em quem estava nessa festa, a começar pelos noivos. Como foi esse momento desse milagre, ou dessa situação que gerou esse milagre, na vida deste casal? Então, a primeira ótica que eu me coloquei para analisar esse texto foi eu, como sendo o noivo. Então, observe só, querido, que tudo começa com um início muito bonito, um casamento, coisa boa. Casar é bom, irmãos, amém? Casar com a pessoa de Deus é bênção demais. Então, o casamento é uma instituição projetada por Deus, onde Ele pega 2 pessoas imperfeitas e coloca essas 2 pessoas imperfeitas juntas. Jason falou aqui de uma forma muito sábia domingo, né? Aquele que se queixa, eu estou separando porque eu sou incompatível. Então, claro que é incompatível, você não é igual, não tem um clone seu. Então, queridos, é interessante porque o início desse momento é um início muito bonito. Eu imagino as expectativas desse casal, né? Quanto à vida futura, mas também quanto à cerimônia, quanto à festa, quanto àquele momento que eles estariam celebrando, aquele presente que era a família, e convidando os amigos, e recebendo presentes. Que coisa boa! Mas, de repente, a história dá um tom, e que se esse tom permanecesse, seria um casamento que ia dar o que falar por muitos anos. Uma catástrofe, uma tragédia, um bafafá que ninguém ia perdoar. Todo mundo ia falar, a notícia ia correr. Porque um casamento, irmão, judaico, existe até um provérbio que diz: sem vinho não há alegria. Era um provérbio judaico. Eram festas que, como você sabe, duravam dias. Até 7 dias poderia durar uma festa de casamento. Então, irmãos, é coxinha demais. É uma proporção assim incrível. Você teria que planejar tudo para não faltar nada em nenhum dia da festa. E muito mais o vinho, que era muito apreciado pelos judeus. E como você percebeu pela história, era costume fazer o quê? Servia-se o bom vinho e deixava o inferior para o final. Porque todo mundo já tinha bebido, quando chegasse lá pelo meio final da festa, ninguém ia perceber que o outro não tinha a qualidade do primeiro. Então, ninguém ia falar mal. Mas se visse primeiro o inferior, todo mundo ia falar: que coisa é essa? Ninguém gosta, não sei o quê. É igual você começar uma festa se vindo Guarapã não, Guarapã até é bom. Picolino. Tinha um refrigerante, irmãos, que eu acho que, eu não posso falar não, mas quem deu essa receita não era de Deus, não. Picolino. Brincadeira. Estou falando. Ô, que refrigerante ruim isso. Então, você começar uma festa servindo picolino, você pode deixar para o final. Acabou a Coca-Cola, acabou o Guaraná, mas ainda tem um picolino. Então, irmãos, veja bem, tinha tudo para ter uma notícia trágica, todo mundo ia sair falando, a festa poderia ter sido interrompida, mas, tirando a parte engraçada, mas o que eles estavam vivendo não era nada engraçado. O vinho representava, como eu disse, a alegria. Imagine, você marca o seu casamento com falta de alegria. Você marca o início daquilo que seria belo com a falta de um elemento que simbolizava alegria. Querendo ou não, isso trazia para a pessoa, para o casal, um peso. Quem sabe o meu casamento também não será assim. Quem sabe lá pelo meio da caminhada, a gente não vai ter mais a alegria que tanto desejávamos ter. Quem sabe essa pessoa com quem me caso agora,
essa será uma pessoa que lá na metade da nossa trajetória vai me ser um peso. Irmãos, veja que aquilo traria outros tipos de implicações sobre a vida deste casal, que não seria somente uma questão de vergonha, de que faltou o vinho na festa e tudo mais, mais do que isso, um peso sobre a vida deles. E aí vem, imagino eu, irmãos, aquele momento quando se percebe que o vinho havia acabado. Começa-se então, no meu imaginário, a busca pelo culpado. De quem seria a culpa? Seria então da noiva que não passou para o noivo o número certo de convidados? Geralmente acontece isso. Você faz aquele tipo de lista, tantas pessoas, pode duplicar e triplicar. Porque aí o seu convidado muitas vezes convida um outro que você não convidou. Os penetras. Eu lembro que quando eu casei, a gente foi cumprimentar os convidados e a gente ia nas mesas. Muito obrigado. E aí quando eu ia, eu disse assim, amor, quem é? Elas façam a mínima ideia. Então isso é comum acontecer. Então o número certamente nunca vem, muito difícil vir para menos, geralmente é para mais. Então, quem seria o culpado? A noiva, ou quem sabe o noivo que não soube calcular? Eu te passei, irmãos, eu fico imaginando a busca, e não é assim que acontece? Quantas vezes nós passamos por situações e nós queremos colocar o peso daquele problema, a culpa daquele problema sobre alguém. Nós queremos tirar o nosso corpo, nós queremos tirar a nossa responsabilidade e achar alguém para a gente colocar a culpa. Então, queridos, poderia ter sido mais trágico do que parece. Poderia ter sido ali o início de um fim. Nem começou, já estaria dando uma sentença de que estaria acabando dentro de pouco tempo, algo que deveria durar por toda a vida. Agora eu quero dizer, queridos, que graças a Deus, esse casamento tinha tudo para terminar mal. E só não terminou, porque Jesus foi convidado. A Bíblia é muito clara que Jesus, verso 2, foi convidado. Jesus não entra diferente de outros, Jesus nunca entra de penetra. Jesus nunca vai a um lugar sem ser bem recebido, convidado. Irmãos, lugares que Jesus operou milagres, e ele foi convidado a sair. E ele saiu. Jesus cura, Jesus liberta o endemoniado gadareno. A Bíblia diz que ele tinha legião, ou seja, uma legião romana composta ali de 4.000 a 6.000 soldados. Então era para imaginar um corpo sendo habitado por 4.000 a 6.000 demônios. Tanto que eles entraram nos porcos, até mais, porque já eram 5.000 porcos. Então, irmãos, Jesus liberta aquele homem que antes vivia nos sepulcros, agora ele se assenta, ele está em perfeito juízo. Agora aquele homem está vestido, porque antes só andava nu. Aquele homem está em paz, porque antes só andava clamando, gritando. E de repente as pessoas chegam e dizem assim, uau, é ele, é aquele endemoniado. E eles ficam tão apavorados, não somente por aquilo, mas porque eles ficaram pressionados com aquela situação dos porcos que se precipitaram no despenhadeiro e morreram todos, que eles disseram para Jesus, o Senhor poderia se retirar da nossa terra. Não importando-se com um grande feito, com um grande milagre, com aquela grande libertação daquele homem cativo por Satanás, eles pediram para Jesus ir embora. E Jesus foi. Jesus poderia ter dito, eu ir embora, os incomodados, que se retirem, eu vou ficar, eu tenho muita coisa para fazer aqui. Não, Jesus vai embora. Então o que eu quero dizer é que Jesus entra onde ele é convidado. Quando, irmãos, entendemos isso, e Jesus, irmãos, preste atenção, diferentemente de muitos que agem em convidar Jesus somente quando a coisa aperta, não é que agora, gente, pelo amor de Deus, quem pode nos ajudar?
Chama Jesus. Não, mas Jesus não foi convidado. E será que ele não pode vir? Não, irmão, Jesus não foi plano B. Jesus foi plano A. Jesus estava na listagem dos convidados, daqueles que estariam se alegrando. Ele não foi lá para apagar incêndio. Ele foi lá para se alegrar naquele momento. Ele foi um convidado para o casamento. Eu sei, queridos, que muitas vezes, e Deus, Ele não leva em conta essas situações, de que muitos só se lembram dele na dor, porque se assim fosse, estaríamos perdidos. Porque quantos de nós viemos para Jesus assim? Mas eu quero dizer, irmãos, que feliz é a pessoa que convida Jesus, independente do momento que ele esteja vivendo. Feliz é a pessoa que reconhece que a presença de Jesus é a melhor coisa que ele poderia optar por fazer. Ter Jesus com ele, em qualquer que seja a situação. Seja um momento de extrema alegria, de extrema vitória, você conquista algo e você faz um culto, você celebra, você dá o testemunho, você faz questão de entronizar Jesus, você conquista algo na sua vida, uma aquisição, um sonho, e você lembra de Jesus, e você faz questão de honrar o nome dele. Não tem coisa melhor do que essa. Irmãos, Jesus, ele é como um esposo, uma esposa, que participa conosco de qualquer que seja o momento que a gente enfrente, seja na alegria, seja na tristeza, seja na escassez, ou seja na fartura. Em qualquer momento Jesus precisa estar. Mas eu quero dizer que quando Jesus já está na alegria, se porventura chega um momento de tristeza, de angústia, de decepção, deixa eu dizer uma coisa, ele já está lá. Amém? Ele já foi convidado. Então, queridos, que coisa boa a gente perceber aqui, que Jesus, ele quer estar participando de repente de tudo, porque na nossa vida, presta atenção, não é assim? Está tudo indo bem, é uma festa, está todo mundo rindo, está todo mundo se alegrando, de repente, pum. Nosso ano começa bem, nossa vida vai bem, começamos a caminhar e a viver coisas boas, e de repente, do nada, como de um supetão, vem um problema, vem uma crise, vem uma enfermidade, vem um desemprego, e vem tanta coisa que a gente diz assim, meu Deus, como é que tudo isso aconteceu? Como que tudo isso aconteceu? Nossa vida está sujeita, irmãos, a esses momentos, a essas oscilações. Nossa vida está à mercê disso. O diferencial, queridos, é justamente isso, é que Jesus está lá. Diga glória a Deus. Jesus está na minha casa. Jesus está na sua casa. E quando Ele está, Ele traz, e Ele faz, e Ele transforma. E aquilo que era escassez se transforma em abundância. E aquilo que era comum, Ele transforma em algo extraordinário. O que é que tinha lá, irmãos? Não tinha mais vinho, só tinha coisa comum. E Jesus pega o que é comum e transforma em algo extraordinário. É quando a gente consegue ver no pouco o agir, a provisão de Deus. É quando a gente vê o extraordinário em coisas simples. E Deus faz coisas tremendas que a gente não imagina, que a gente não espera. E essa possibilidade está à nossa disposição, porque Jesus está lá. É aquela esperança, é aquela expectativa de que mesmo em dias sombrios, mesmo em dias difíceis, coisas extraordinárias podem acontecer. Talvez não aconteceu hoje, mas acontecerá amanhã. No momento certo Ele estará agindo, no momento certo Deus manifestará a sua glória e nós seremos tão abençoados. Amém, querido? Mas Jesus estava lá. Então, querido, eu queria mais uma vez assim te encorajar a manter Jesus sempre por perto. Sempre por perto, divida suas alegrias com Ele. Divida suas vitórias com Ele. Celebre o nome dEle naquilo que você celebra também. Naquilo que te alegra, dê alegria ao Senhor também. Diz assim, Jesus, o Senhor é participante disso.
O Senhor é meu convidado para participar das minhas alegrias, das minhas vitórias, porque eu sei que o Senhor vai estar comigo sempre. E se essa alegria não tiver mais como uma realidade amanhã na minha vida, o Senhor também estará lá. E de alguma maneira essa situação será revertida. Amém, queridos? Então essa é a perspectiva dos noivos. Mas tem uma outra pessoa aqui, que é a Maria. Como que Maria vivenciou aquele momento? E ela nos ensina muito, irmãos. Ela também estava lá, ela também tinha sido convidada. Mas diferentemente dos outros irmãos que estavam ali, essa mulher se destaca. Essa mulher toma uma atitude impressionante, porque ela se mostra uma mulher sensível às necessidades dos outros. Ela estava ali naquela festa, ela estava como convidada naquela festa. Ela não era responsável por absolutamente nada, ao que o texto mostra. Existia um responsável, existia um mestre-sala para isso. Maria foi convidada. Ou seja, eu estou aqui para comer coxinha e tomar refrigerante, ou vinho aqui. Eu estou aqui para isso. Eu não tenho que me preocupar com a organização do evento, eu não tenho que me preocupar com a logística da festa. Eu estou aqui para aproveitar. E se algo não deu certo, eu pego minha bolsinha, meu banquinho e saio de fininho. Vou embora. E eles que se resolvam para lá. Mas impressionante a ação de Maria. Maria está lá e ela percebe o que pouca gente percebeu. E eu digo pouca porque o próprio responsável pela festa não tinha sabido de nada, não estava voando, estava à parte, alheio. Maria percebe e ela vai a Jesus e diz: Jesus, acabou o vinho. Por que ela foi para Jesus? Por que ela não foi para o mestre-sala? Não era ele o responsável? Porque ela sabia que naquele momento o mestre-sala não poderia fazer muita coisa, mas Jesus poderia. E ela vai a Jesus naquela hora. Uma mulher que poderia ter ficado ali criticando, uma mulher que poderia ter simplesmente ido embora, ou uma taça cheia de fofocas ela teria para espalhar para a comunidade naquele dia. E ela se reserva a não fazer nada disso. Vai a Jesus e então conta para Jesus o fato. Para quê? Porque ela sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa. Sabe, irmãos, eu vejo que muitas vezes Deus coloca a gente como Maria. Deus coloca a gente em situações difíceis e que não tem nada a ver com a gente. Deus faz a gente ter conhecimento, Deus faz a gente ter uma sensibilidade que outras pessoas talvez não tenham. E Deus coloca um encargo, um peso, talvez maior sobre nós. E a gente diz assim: meu Deus, porque eu estou tão preocupado com aquela pessoa? Porque eu estou tão pensativo quanto aquela pessoa? De repente a gente começa a perceber o que outros não perceberam. Mas por que Jesus permite isso? Porque Deus permite isso. Justamente porque precisa-se de pessoas como essa mulher. Famílias precisam de pessoas que têm uma sensibilidade. Igrejas precisam de pessoas assim. A sociedade, o mundo precisa de pessoas assim que entendam, que digam assim: Deus, eu estou vendo uma situação, parece que ninguém está vendo, mas eu estou vendo. Eu estou vendo uma situação, eu estou vendo um problema e eu preciso agir. E eu preciso me colocar na brecha. Isso é papel de intercessor. Isso é graça que Deus concede àqueles que se colocam em intercessão.
Geralmente pessoas que se voltam, que se dão, que se doam para orar, para interceder, elas começam a ter uma percepção mais aguçada, elas começam a perceber a coisas ainda começando, o vento soprando de forma ainda branda. No mundo espiritual, pessoas começam a se inquietar. Irmãos, é Deus quem está fazendo isso. Muitas vezes Deus coloca a gente perto de pessoas com problemas. Deus coloca a gente próximo, no caminho de pessoas com problemas, feridas, machucadas. Mas para quê, irmãos? Para a gente fazer alguma coisa. Para a gente ser parte da solução. Maria sabia que não podia fazer o que Jesus faria. Maria sabia que ela mesma não tinha solução para mudar o rumo daquela festa, mas ela sabia quem podia fazer alguma coisa. Eu quero dizer que você e eu sabemos quem pode fazer alguma coisa por aqueles que estão com problema, e essa pessoa é Jesus. Sabe, irmãos, nós podemos ir até Ele. Nós podemos sim, irmãos, ir até Jesus e apresentar as causas daquelas pessoas. Meu irmão, talvez você diga assim: meu Deus, mas é tão difícil, porque além dos meus, o Senhor ainda me mostra situações de outros. Sim, irmãos, a igreja foi colocada para isso. Povo sacerdotal. Pedro diz que a igreja de Jesus é um povo sacerdotal, um reino de sacerdotes. Então, querido, sacerdote é justamente aquele que se coloca entre uma pessoa e Deus. Jesus é o sumo sacerdote, é aquele que se coloca entre o homem e Deus. E Deus faz isso, irmãos. Quem é ou quem são as pessoas que Deus tem colocado um peso no seu coração? Quem são pessoas que você tem dito assim: nossa, fulano não está legal. Nossa, eu acho que o casamento do Beltrano não está bem. Estou achando que a vida financeira daquela pessoa não está legal. Não é por nada, ninguém falou para você, nada, porque Deus colocou algo no seu coração. Ninguém viu, ninguém percebeu, mas o Senhor foi lá e colocou. Maria teve uma ótica diferente. Uma ótica de interceder, uma ótica de ajudar, de se colocar para fazer parte da solução. Tem muita gente que vai se levantar e vai embora. Tem muita gente que vai se levantar e vai criticar. Mas que Deus levante a mim e a você para permanecer e para ajudar. Amém? Pastor, mas eu não posso. Você conhece quem pode. Você pode dar uma glória a Deus? Mas além dos noivos, além de Maria, tinha um sujeito, o mestre Sala. Olha que ironia. O responsável pela festa. A Bíblia diz que ele não sabia nem de onde é que tinha vindo aqueles potes que os servos encheram com água. Certamente ele nem sabia que o vinho tinha acabado. Então está aí esse homem, essa pessoa aqui, esse figurante, que está ali, certamente organizou, mas em momentos difíceis ele se mostra despreparado. Ele se mostra sem aptidão para contornar, para perceber, para diagnosticar. Ele está ali. É o responsável, mas que de fato não faz nada, contratado para cuidar de tudo, para que tudo caminhasse bem, e ele não dá conta do que está acontecendo. E eu fico pensando que muitas vezes nós somos esse tipo de pessoa. Às vezes dentro da nossa casa a gente não está percebendo algumas situações, ou está interpretando de outra forma. Muitos maridos, muitas vezes estão como os mestres Salas, esse mestre Sala aqui. A situação está um caos, o casamento está um caos, e ele não está percebendo. O grito,
que está vindo da família dele, da esposa dele, dos filhos. Muitas vezes a mulher está ali e está achando que a culpa é da sogra, achando que a culpa é da vizinha, achando que a culpa é disso, daquilo, sem se aperceber que muitas vezes parte do problema está consigo. A sua falta de percepção, sua falta de sensibilidade, sua decisão em agir, em monitorar, em diagnosticar, em ser mais sensível como foi Maria. E muitas vezes, irmãos, nós estamos nos atropelando pela nossa indiferença, pela nossa insensibilidade. Não que ele tenha promovido isso, até porque ele era só um organizador responsável, talvez pelas compras, e ele só ia comprar o que ele recebeu determinação para comprar, ele poderia opinar, mas veja bem, ele tinha obrigação de diagnosticar problemas que viessem surgir e agir para saná-los, e ele não faz nada disso. Ele está alheio, ele está indiferente, e muitas vezes, queridos, a gente está do mesmo jeito. A gente não sabe o que faz. A gente está perdido. A gente não consegue fazer a leitura, fazer um diagnóstico. Por que eu estou vivendo isso? Por que a minha família está vivendo isso? Por que as pessoas estão falando isso? O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? Porque a nossa parte é essa, irmãos. Nossa participação é essa. É saber o que está acontecendo, discernir situações e poder agir. Que Deus nos livre de sermos pessoas como esse homem. Deus nos livre de sermos pegos. Imagine se Jesus não estivesse lá. Imagine se Jesus não tivesse agido. É como disse, você está vindo com a farinha, eu já estou voltando. É com o fubá pronto. Você está provando, já era para você ter diagnosticado isso, já era para você ter aberto os olhos nisso, já era para você ter começado a fazer alguma coisa para mudar nessa situação, já era para você ter tomado algumas decisões há muito tempo e não fez nada até agora, porque está esperando o quê? Está esperando a coisa ficar pior? Porque tem gente que só age quando a coisa fica pior. Tem gente que só pede socorro quando não tem mais recursos. Tem gente que só dá o grito quando o circo já pegou fogo. Nós precisamos ser mais proativos. Nós precisamos ser mais participativos em tudo, irmãos. Não adianta só estar lá, estou na festa. Não, você tem uma responsabilidade. Você, irmão, tem uma responsabilidade na sua casa. Você, irmã, tem uma responsabilidade. Você, filho, tem também uma responsabilidade. Todos nós temos na igreja, em casa, é onde Deus nos coloca. Todos nós temos uma parcela de responsabilidade. E nós não podemos nos omitir nisso. Amém, irmãos? Mestre Sala é um péssimo exemplo. Esse daqui. Essa é a ótica desse homem. Mas eu queria findar com a ótica dos servos. Nós vimos sobre os noivos que foram atentos, em ter Jesus ali. Certamente não sabiam que iam precisar, mas Jesus estava lá, era alguém especial para eles. Que Jesus esteja lá na nossa casa, na nossa vida e em todos os momentos. A Maria, aquela sensibilidade de perceber situações sem ter a responsabilidade, sem dizer assim, não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não, ela se viu corresponsável, ela se viu parte daquele momento, e eu posso fazer alguma coisa. Não vou ficar me escondendo e colocando sobre outros algo que eu posso ajudar. Se eu não posso fazer, eu sei quem pode fazer. O mestre Sala, essa pessoa meio planta, Essa pessoa meio que não faz absolutamente nada. Mas eu queria finalizar com os servos. Esses daqui são extraordinários, são fantásticos, porque eles são agentes de milagres. Esses homens aqui, que Maria então dá uma orientação, só faz tudo o que ele mandar. Irmãos, assim, eu imagino um casamento. Igreja é a mesma coisa. O mundo é a mesma coisa. As pessoas, e eu digo
90% ou um pouco mais está ali só para ser servido. Eu quero que isso chegue na minha mesa, eu quero que tenha refrigerante na minha mesa, eu quero ser servido, e se atrasar, eu já estou dizendo assim, só passa na mesa de lá, né? A mesa lá do fundão não passa não, né? Já começa aquele... Todo mundo quer ser servido. Poucos, ou quase nenhum, quer servir. Casamento é assim? É. Igreja é assim? É. Casa é assim? Quem tem que fazer tudo é quem? A mulher? Muitas vezes é assim também. Às vezes é assim, a Amélia. Não a nossa Amélia aqui, né? Mas a Amélia que era mulher de verdade. É ela que faz tudo. É ela que morre fazendo. É aquela coisa, aquele robô, aquela máquina trituradora que não cansa, que não dorme, que não tem dor, que não faz nada. Ela é a responsável de tudo. Se alguma coisa não está bem, chama ela, porque todo mundo quer ser servido. Não, imagina se nossa mentalidade muda. Se todo mundo quer servir, já imaginou que mundo teríamos? Todo mundo quer fazer, deixa eu fazer. Todo mundo quer se doar, todo mundo quer fazer o melhor. Irmão, onde estariam os problemas? Todo mundo quer dar a sua participação. Então, irmãos, quem somos nós nisso? Somos os que se sentam e reclamam e criticam e querem que tudo aconteça do nosso jeito, ou somos daqueles que pegam e fazem? Agentes de mudança, agentes de milagre, agentes de transformação, são os servos, servos que obedecem sem retrucar, sem entender. Jesus dá um comando, Jesus vê uns potes ali, que era usado para purificação cerimonial, era coisa para os ritos religiosos, e ele diz assim, tem 6 potes ali. Você leu comigo que cada pote cabia até 100 litros. Alguns dizem que de 80 até 120 litros. Então tinham 6, dava na média de 600 litros aproximadamente. Era coisa demais. Jesus diz assim, pega aqueles potes e encham de água. Irmãos, eles eram os empregados. Eles poderiam dizer, Jesus, está doido. O povo está querendo vir, não é água não. A água eles têm em casa. Jesus assim, a Maria tinha dito, faça tudo o que ele mandar. Eles já saíram com uma mensagem. Ele vai mandar e a gente vai fazer. Sem perguntar, sem retrucar, sem ficar querendo saber motivo. Já viu aquele tipo de filho que só faz depois de perguntar 300 vezes, por quê? Por quê? Por quê? Não precisa fazer mais não. Não, pode deixar que eu faço. Você pergunta tanto que o tempo que você gasta perguntando eu já teria feito. Você conhece gente assim? Que quer saber o porquê de tudo? Por quê? Faz, irmão. Faz, irmã, faz sem retrucar. Jesus está mandando, não precisa saber motivo. Jesus está mandando, não precisa dar informação, não precisa dar o porquê. Se Ele mandou, está mandado e a gente obedece sem retrucar. E isso é servo, e servo trabalha duro. Imagina, irmãos, eu fico pensando, eram 6 talhas, 6 potes que cabiam até 120 litros. Como que eles usariam, o que é que eles fariam para encher esses potes, essas talhas? Não tinha uma mangueira. Não tinha. Então tinha que ser num cântaro. Um cântaro. Aquela mulher sai ao poço de Jacó carregando um cântaro. Dava para carregar. Tinha uma medida ali de 15 a 20 litros. O cântaro conseguia suportar 15 a 20 litros. A talha tinha 100 ou 120. Quantas viagens? Enchia a talha. 15 litros. Quantas viagens, idas e vindas, eles teriam que ir
E eram 6. Era no baldinho, era na talha, enchendo, descarregando, enchendo, descarregando, 600 litros esse processo de encher. Dá trabalho, irmão? Como é que estaria a sua coluna no final disso? Seu bico de papagaio. Já imaginou, irmão, como estaríamos? Ei, meu irmão, quem diz que servo tem que ter vida fácil? Às vezes a gente quer fazer a obra, quer servir a Deus, e a gente quer cadeira acolchoada. E às vezes Jesus está dizendo para a gente encher no baldinho 600 litros. E cansa, desgasta, e é no sol, e exige, e aí? Irmãos, quando a gente foi espalhar esse refúgio aí, esse minério, os homens que estavam aqui lembram, a gente fez uma carreta, espalhamos aquela carreta, tinha ainda um monte, assim, dessa altura ainda. Daqui a pouco vem o Binho buzinando, porque estava trazendo mais outra carreta. Eu, meu Deus do céu, eu sei que precisa, mas podia ser outro dia. Já estava exausto, as costas doendo, e olha que tinha bastante homem aí trabalhando. Mas, irmão, não é fácil, não. Esses homens mostram um trabalho duro, servo trabalha duro. Além disso, irmãos, a fé. A gente pode pensar assim, esses homens só faziam como animais. Não, irmãos, eram pessoas de fé. Eram homens que, apesar de ninguém saber o nome deles, até porque servo não precisa estar em evidência, não precisa ter uma placa comemorativa para os servos. Aqui se transformou água em vinho. Quem participou do milagre? Uma placa comemorativa. Fulaninho de tal, ninguém sabe o nome dele. Servo não precisa dar o seu nome para aparecer em placa. Amém? E eles estavam lá, irmãos, agindo em fé. Porque olha o que Jesus fez. Encheram? Agora leva lá o mestre-sala. Irmãos, eles viram, eles não eram tapados, eles viram que era água. Eles viram que eles sabiam que poderiam ter sido mandados embora, sem receber nada. E disseram assim, meu Deus, eu vou levar esse... Até agora tudo bem, encher, mas eu que tenho que levar para o responsável da festa. Ele vai me trucidar, vai me matar, vai me esfolar. Ele vai me mandar embora, ele vai me xingar, ele vai me demitir por justa causa. Eu não vou, mas eles agem por fé. Eu vou levar. E aconteça o que aconteça, eu vou levar. Jesus está mandando levar, eu já enchi. E agora quem está na água que se molhe, quem está na chuva que se molhe. Eu não vou retroceder, não. É para levar, eu vou levar. Esses são homens de fé, irmãos. Levam aquela água por fé. Mas quando chegou no copo do mestre-sala, já não era mais água. Era o vinho de primeira qualidade. Mas, irmãos, houve uma participação de fé. Eu quero dizer, irmãos, que as coisas acontecem assim. Amém? As coisas acontecem assim quando gente simples, gente que é servo, gente que não tem nome que aparece, mas está disposto a obedecer, está disposto a obedecer e está disposto e disposta a agir com fé, o milagre acontece. A melhor coisa do servo é que ele não apenas prova do milagre, mas ele participa efetivamente do milagre. Porque todo mundo provou do milagre. Todo mundo provou naquela festa do vinho. Mas só os servos participaram dele, da efetivação, da construção. Você já imagina eles se reunindo no período da festa?
E todo mundo elogiando o melhor vinho que estava sendo servido, e entre eles dizendo assim: sabe de nada, inocente. Ele não está sabendo de nada, o que a gente provou, o que a gente viu acontecer diante dos nossos olhos, enquanto carregávamos aquelas talhas, a cor mudando, a tonalidade mudando, o cheiro mudando, porque um cheiro é da água, outro cheiro é do vinho, e de repente aquele homem diante de nós enche o seu copo, a sua taça, e já não é mais água, já é vinho, e ele toma e diz assim: é o melhor que foi servido, é o melhor que está sendo servido até agora. E eles lá olhando tudo isso, funcionou. Jesus é tremendo, Jesus é grande, Jesus faz, Jesus opera. Eles não apenas provaram, mas se alegraram por serem participantes daquele milagre. Eu quero dizer, irmãos, que Deus está levantando servos e servas, não apenas para provar milagres, mas para participar da efetivação de milagres na vida de outras pessoas. Aleluia! Oh, meu irmão, a alegria do povo era uma, a alegria dos servos era outra. A expectativa do povo era outra, estava todo mundo feliz, mas a deles não. Uau, Jesus fez coisa tremenda hoje, e eu vi. Irmãos, todo mundo pode questionar a sua teologia, mas ninguém questiona a sua experiência. Eu vi o que Jesus fez, eu vi o milagre. Você pode até não acreditar, mas eu vi, e eu participei dele, e eu carreguei a água, eu carreguei aquela talha pesada de 100 litros, eu tive coragem de levar para o mestre Sala, e eu vi a cor que desceu na taça dele, não era água, era vinho. Oh, meu irmão, só servo vê isso, só servo. Eu queria orar com você, fique de pé em nome de Jesus. Qual desses grupos é o seu? Você está em qual desses grupos que nós vimos? O noivo, a noiva. Você diz assim: Deus, eu estou vendo uma fase na minha vida, estava tudo indo tão bem, mas agora descambou tudo, agora virou tudo de cabeça para o ar, pernas para o ar. Deus, mas saiba, se você convidou Jesus, querido, fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora. Fica tranquilo, meu. Jesus está aí com você. Amém. Jesus está conosco. Sabe, irmãos, a melhor coisa do Antigo Testamento era saber que viria um menino chamado Emanuel. É Deus conosco, Ele está conosco, Ele está com a gente. Ele não está só lá, Ele está aqui também. Mas a realidade do Novo Testamento é infinitamente maior. Porque esse Emanuel, Deus conosco, não é somente o Emanuel, Deus conosco, é o Cristo em nós. Agora Ele não só está com, Ele está em. Ele está não apenas comigo, mas Ele está dentro de mim. Ele está com a gente. E está na gente. Então, querido, vamos ficar tranquilos. Jesus está difícil, faltou o vinho, mas o Senhor sabe o que vai fazer. Talvez, querido, a gente está assim como Maria hoje. Talvez você está carregando o peso de alguém. Você também está participando do milagre. Quem age como Maria participa do milagre também. Você está vendo situações, então, querido, ore. Apresente aquele que pode fazer. Talvez você não possa, mas você sabe, conhece quem pode. Mas nunca como o mestre Sala. Que a gente saia daqui hoje dizendo assim: eu não vou ser um indiferente, uma indiferente. Eu não vou ficar insensível e só perceber quando tudo estiver ruim. Deus está me mostrando e eu vou fazer alguma coisa. Mas que o nosso maior anseio seja ser como servo. É tão difícil.
ficar carregando aquele tanto de cântaro para lá, para cá. Mas eu quero dizer que o final é recompensador. O que Deus vai fazer diante dos nossos olhos é coisa extraordinária. Amém. Mas eu queria dizer, para encerrar, que todos nós somos como esses noivos aqui. Um dia sem Jesus, ou se Jesus não agir, ou provar do vinho que Ele vai dar a nós, a alegria dele é sempre maior. Mas nós seremos sempre essas pessoas que um dia ou outro vão ter falta de alguma coisa, sempre. Mas graças a Deus que Jesus está conosco. E Ele vem para trazer o melhor, o seu vinho novo, a sua alegria, que não será tirada de nós jamais. O gozo, irmãos, é fruto do Espírito, não é fruto das circunstâncias, é fruto do Espírito. Vamos orar nesse momento. Eu queria que você orasse. Se você quiser dar a mão a quem está do seu lado, quem está perto de você. Então vamos fazer esse tempo de oração para a gente dizer para Deus isso. Deus, olha, eu estou aqui hoje, e como você está aqui hoje, Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, o Deus Emanuel, o Deus que se fez carne, está conosco, está em nós também. Senhor, quantas vezes nós estamos vivendo situações como a desses noivos. Senhor, um motivo para nos alegrarmos, os nossos projetos, os nossos sonhos, meu Deus, as nossas realizações, mas todas elas são tão frágeis, todas elas, Senhor, são tão inconsistentes, devido às circunstâncias que nos cercam, mas o Senhor está conosco, o Senhor está ao nosso lado, e quantas vezes, Pai, situações são transformadas, aquilo que parecia indo tão bem, de repente começa a dar problema, meu Deus, mas nós sabemos a quem recorrer, porque o Senhor é o nosso convidado de honra. Um dia, Senhor, nós dissemos para Ti, entra no meu coração. Um dia nós pedimos a Ti, Jesus, seja Senhor da minha vida. Um dia nós pedimos para Ti, ocupa o trono que está aqui dentro, que é Teu, Senhor. Eu te recebo, eu te convido. Senhor, e o Senhor veio para ficar. O Senhor não vai quando as coisas estão mal. O Senhor não vai embora quando o vinho acaba. O Senhor não vai embora quando a enfermidade chega. O Senhor não vai quando o desemprego vem. O Senhor não vai embora quando muitos estão indo. O Senhor permanece conosco. O Senhor está ao nosso lado e o Senhor nos abençoa e o Senhor nos fortalece. O Senhor nos surpreende, Senhor. O Senhor faz mais do que a gente imagina. Eu quero orar nessa noite, Jesus, por áreas de nossas vidas que estão passando, Senhor, por tensões, áreas da nossa família. Sim, Senhor, eu quero orar por muitas áreas cujo vinho já acabou, cuja alegria se foi. Quando nós olhamos para áreas de nossas vidas e o nosso coração, ao invés de ficar leve, ao invés de ficar feliz, ele se entristece. Eu quero clamar agora, meu Pai, nessa noite, por uma ação poderosa do Senhor. Eu quero pedir que nessa noite, Senhor, o Senhor, ó Deus, manifeste o Teu sinal neste lugar. Foi ali, Jesus, que o Senhor começou, mas o Senhor não encerrou. O Senhor deu início, mas não existe lugar nenhum da Bíblia que diz que ali o Senhor deu um fim aos seus sinais.
porque o Senhor continua fazendo, porque o Senhor continua operando. Aleluia, aleluia. Ele só iniciou, mas Ele ainda não terminou, porque Ele continua agindo, Ele continua fazendo e operando. E eu te peço, Jesus, nessa noite, vai arrancando a tristeza, Senhor, vai arrancando a angústia. Meu Deus, se vinho é símbolo da alegria e ele tinha acabado, e o Senhor fez melhor no final, ou seja, a alegria que o Senhor deu foi maior, foi melhor. Eu te peço, Senhor, arranca a tristeza, arranca a angústia e coloca essa alegria indizível, Senhor. Tira o peso, tira o fardo, tira a carga que está sobre os ombros. Aquelas situações que a gente diz, eu não posso resolver, de fato, eles não podiam fazer nada, mas existia alguém ali que podia, como existe alguém aqui nessa noite que pode. Então, meu Deus, no nome de Jesus, nós clamamos aquele que pode. Aleluia, aleluia, aleluia. E numa noite tão comum, quanto comum era aquela água, numa quinta-feira tão comum como esta quinta, eu peço que coisas extraordinárias aconteçam. Querida, é mais um culto, é um dia comum, não é feriado, não é dia especial, é uma quinta-feira comum, é hoje. Mas Deus faz de coisas comuns, coisas extraordinárias. Eita, labassuri andarabalabassu, deira balabassuri andarabalabasséri andarabalabacê. Senhor, tem servos e servas aqui nessa noite que têm agido em fé, que têm obedecido, Senhor. Oh, que tem crido, meu Pai, o Senhor não vai decepcionar, o Senhor não vai frustrar, porque o Senhor é tremendo em tudo que o Senhor faz. Então, meu querido, minha querida, receba nessa quinta-feira tão comum um extraordinário de Deus. Alabassuri andarabalabarabasou, recarabalabarabalabarababaiace, erabalabas. Aleluia, 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 aleluia. Era macanda labassuri andará. Receba o extraordinário, receba a melhor porção que o Senhor tem preparado. Aleluia, Deus. Todo mundo põe o inferior para o final, o melhor é para o início. A gente chega ao final desse culto, mas você e eu saímos daqui com o superior, com o que é melhor. Melhor é o fim do que o início. E é isso que eu quero declarar, querido, sobre nós, sobre você, que você está saindo daqui com o que é melhor, num dia comum, numa quinta comum, que você saia levando o extraordinário que Deus está fazendo hoje, que Deus está fazendo nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Agradeça a Jesus, agradeça a Ele. Amado Jesus, Tu és lindo. Narabá, labassori, andarabalabassori. Aleluia. Oh, te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos, Jesus, poderoso, Santo de Israel. Ei.
Santo Deus. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz e confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus, diga para o seu irmão, dará a ti, eu sei, meu irmão. Vitória Deus dará a ti, eu sei. Se andares em sua luz e confiares só em Jesus, vitória Deus dará a ti, eu sei. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Tu és lindo, maravilhoso. Eu rogo a Ti que a Senhora abençoe cada um dos meus irmãos. Vamos estar voltando para a nossa casa, mas carregando o nosso extraordinário, levando a vitória que o Senhor nessa noite já liberou sobre nós. Muito obrigado, Jesus, por esse tempo precioso, pelos louvores ministrados, pelas orações que aqui foram feitas, pela Tua palavra que foi ouvida. Senhor, eu te peço, abençoe cada um com a noite de paz, um sono renovador, um sono do justo, Senhor, sobre nós, sobre todo o Teu povo, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre vocês, sobre todo o povo de Deus na face da terra hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Dá um abraço no seu irmão. Não saia sem se despedir desse amado